verso vamos ler a partir do 19. Só um instante que eu vou abrir aqui nessa Bíblia aqui também. Hebreus, Tiago, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 19. Saber isso, meus irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda impureza e todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. A palavra alma aqui, irmãos, é a palavra, vou abrir para vocês aqui no grego, é a palavra psique. Então, salvação aqui não está falando da salvação do espírito. Quem aqui já foi salvo? Quem já recebeu essa salvação, diga amém. Se você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você é um novo espírito recriado, perfeito, lindo, maravilhoso do Senhor. Só que aqui está falando de uma outra salvação, e é dessa salvação que eu quero falar com você nessa noite, que é a salvação da alma. Aqui está claro, irmãos, que a palavra implantada faz o quê? Salva a alma. Diga comigo, a palavra que foi implantada pode salvar a minha alma. Pergunta essa pessoa do seu lado, como é que está a salvação da sua alma? Em que estágio está essa salvação aí? Aqui está escrito assim, irmãos. Ele começa dizendo, o autor aqui de Tiago, começa dizendo assim. Verso 21, veja comigo. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Impureza e acúmulo de maldade. E ele está se referindo aqui, irmãos, ele não está se referindo ao nosso espírito. Ele não está se referindo à pessoa espiritual que você é. Ele está se referindo ao seu psique. Ele está se referindo à sua mente. Ele está se referindo a toda aquela parte sua emocional, psicológica. Quem está entendendo? Então ele diz que nesse lugar, no seu psique, tem impureza, tem acúmulo de maldade. Diga para o teu irmão, você é muito lindo, mas a sua alma pode estar bem sujinha, pode estar bem pura, pode estar bem contaminada. Então, irmãos, nós temos que entender que Jesus, quando veio, Ele abriu um caminho através da sua morte e ressurreição. Ele nos salvou e a partir do momento em que nós cremos nele, nascemos de novo, recebemos o Espírito, tudo perfeito, lindo, maravilhoso. Mas logo depois disso, um processo se inicia. Ele não parou. Não pense você que você nasceu de novo, beleza, agora estou aqui esperando ir para o céu. Então agora já está tudo resolvido, já nasci de novo, vou para o céu, beleza. Acabou a obra, Jesus completou a obra em mim, já estou salvo. Se você pensa assim, você está muito enganado. A obra dele não terminou em você. A obra dele, quando você nasceu de novo, só começou em você. Vocês me olharam assim? É mesmo, pastor? Fala para o teu irmão, é isso mesmo. Ele só começou. E eu quero te dizer, querido, continua. Porque se você não continuar, você pode retroceder. Você pode morrer.
Porque a mesma coisa que matou Eva ainda pode matar você. Sabe o que matou Eva? Os olhos. O que ela viu, o que ela ouviu. Eva era perfeita, como você é. Mas o que Eva ouviu e o que Eva viu produziu nela uma impureza. Produziu nela uma contaminação. Irmãos, tudo aquilo que você ouve e tudo aquilo que você vê, cuidado. Fala para o teu irmão, isso pode contaminar. Isso pode acumular maldade em você. Isso pode contaminar impureza em você. E aqui Tiago, irmãos, ele está falando o seguinte. Ele começa dizendo no verso 22, no verso 20, perdão. Ele diz assim, a ira do homem não produz a justiça de Deus. E quanto a essa questão de impureza da alma, irmãos. Sabe o que é impureza da alma? É tudo aquilo que o pecado plantou na nossa alma. O salmista diz que em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci em pecado. E o pecado fez o que com o meu psique? Adoeceu o meu psique. E meu irmão, quanto mais você pecar, mais doente vai ficar a sua alma. Porque o pecado, ele produz doença na sua alma. O pecado produz medo na sua alma. O pecado produz depressão. O pecado produz tristeza. O pecado produz ansiedade. Olha, pastora Gleva, eu não sei o que acontece comigo. Eu nasci de novo, eu sou crente. Mas olha, eu estou tão ansioso. Eu estou tomando remédio para depressão. Eu não entendo porque eu sou crente. Eu tenho certeza que eu sou crente. Mas por que eu tomo remédio para depressão? Você está salvo. Mas a tua alma, precisa passar por uma faxina. Diga para o teu irmão, entra na faxina de Deus, meu irmão. Então, querido, é por causa dessa faxina na nossa alma, que veio uma segunda pessoa. Primeiro veio a primeira pessoa, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, que nos salvou, nos libertou, nos deu um novo nascimento, nos deu a palavra, amém? Logo depois ele falou assim, olha, mas eu vou mandar uma segunda pessoa, porque vocês precisam muito dessa segunda pessoa. E o nome dessa segunda pessoa é o Espírito Santo. E essa pessoa que está dentro de você, ela está responsável em faxinar o seu psique. Então, sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, não é você que vai produzir isso. Talvez eu estou dizendo isso para você, pastor, então eu sei, eu tenho que deixar de ser iracundo, eu tenho que deixar de ser mentiroso, eu tenho que deixar de ser medroso. Quem aqui precisa deixar dessas coisinhas? Só levanta o dedinho lá do pezinho para ninguém ver no vídeo aí. Brasil inteiro vê. E a gente fica em crise, irmãos. Porque, peraí, eu sou crente. Por que eu tenho medo? Eu sou crente. Por que eu sou tão inseguro? Eu sou crente. Por que eu quis bater? Sabe aquela coisa que está ali? Você sabe que aquilo assim, peraí, eu sou nascido de novo, eu sou crente, eu tenho o Espírito Santo, como que isso aqui está aqui? Né? Hoje eu paradinha, parei meu carro, né, novinho, zerinho, Jesus me deu, aleluia, parei ele, a Lorena desceu, de repente eu levei um pá, e uai, você já sabe o que foi o pá na minha traseira, né? Irmãos, tudo aquilo que está produzido em você se manifesta. Se está produzido, está produzido. Mas não pense você que eu desci e bati no cara, não. Eu desci. Foi. Que isso, moço? Ele, não. Ainda bem que o Heber tinha colocado um rabicho bem. Assou dele. O meu nem mexeu. Mas é nessa hora que você assim. Aí o que é produzido se manifesta. O que é produzido, o que está plantado por Ele em você. Eu quero te dizer, meu irmão, que esse processo do Espírito Santo em você, e ele começou o dia que você nasceu de novo, e ele trabalha na medida que você permite.
Vou te dizer, ele trabalha na medida que você permite. Assim como Jesus entrou na sua vida o dia que você permitiu, o Espírito Santo também faz essa obra de salvação, de descontaminação, de arrancar a impureza, limpar e faxinar. Ele faz isso na medida que você permite, na medida que você usa as ferramentas necessárias. Deixa eu te dizer, ele diz aqui, antes de dizer para você despojar das impurezas, irmão, ele fala assim, que não é a ira do homem que produz. Deixa eu te dizer, a faxina, você não produz. Pastor, eu preciso de uma faxina urgente. Primeira coisa, desista de se faxinar. Nenhum de nós, pela nossa ira, pela nossa justiça, pelo nosso esforço, temos capacidade, irmãos, de tirar essa impureza da nossa alma. De tirar essa contaminação que foi plantada pelo pecado, pelo mundo, pelo diabo, na nossa alma. Nós não temos essa condição. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então eu quero te dizer, irmãos, que o processo do Espírito Santo em mim e você, ele acontece exatamente como está escrito lá em Gênesis. Daqui a pouco nós vamos para Gênesis. Mas ele acontece de duas maneiras. Só existem duas coisas que têm poder para faxinar, limpar e arrancar essa insegurança, esse medo, essa depressão, essa ira, essa raiva, essa pornografia, essa lascívia. Pastor, eu sou crente, mas quando eu vejo uma mulher, sabe, esse tipo de coisa. Então, amado, só existe duas coisas que podem faxinar você: reconstruir, restaurar. Está escrito no Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Somente a palavra pode restaurar o seu psique. A palavra, está escrito que a palavra do Senhor é remédio para nós. Essa alma doente, e quanto mais você entrar naquela neura, né? A neura já é uma palavra da alma, né? Sabe, eu vou mudar. Não, eu não vou. Não, mas agora, hoje eu vou chegar na igreja, eu vou dar um abraço em todo mundo. Aí você chega, senta, aí você começa a suar frio, porque eu quero hoje abraçar, mas sabe, aquela frieza, aquela vergonha, aquela timidez está ali. E o seu esforço não arranca ela dali. Diga para o teu irmão, a palavra arranca. A palavra limpa. A palavra restaura. A palavra cura. A palavra remédio. Aqui está escrito assim, irmãos: despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Primeira coisa que ele diz: tira isso aí da sua alma. Aí ele diz o como. Fala para o teu irmão, aqui está escrito como. E aí ele diz assim: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Quando você nasceu de novo, querido, no momento em que você nasceu, foi enxertado. A palavra implantada aqui, amados, em outras ocasiões nós já lemos essa palavra aqui no grego. É a palavra congênito. É a palavra imputus. Congênito. Implantado pela natureza. Quando você nasceu de novo, a palavra ela foi enxertada em você. Se você quer que essa roseira que dá rosa vermelha comece a dar rosa, o que você faz? Você pode fazer o que com ela? Você pode enxertar, não é isso? Você pode enxertar um galho de roseira rosa. Não é assim que os agricultores aí, quem planta rosa, faz, não é assim? Então, na verdade, é tornar congênito, ou seja, aquilo é implantado. Quando você nasceu de novo, a palavra, ela já foi implantada dentro de você. E ela foi implantada para produzir algo. Então, o que você precisa para limpar a alma das suas impurezas e contaminações, você já tem, é o Espírito e a palavra.
São esses dois que vão completar a obra que o Senhor começou na sua vida. Quem quer andar nessa obra aí? Vá comigo para Gênesis. Na verdade, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Tudo que Deus quer fazer na sua vida, Ele fez aqui em Gênesis capítulo 1. Quando Deus, no capítulo 1, no verso 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou o homem perfeito, maravilhoso, lindo, sem defeito. Mas o homem se tornou sem forma e vazio. Deus criou o homem perfeito. Porém, o homem também se tornou sem forma e vazio. Então, na verdade, irmãos, Deus começou da mesma maneira que Ele começou aqui, uma reconstrução da terra, e o objetivo dele era que aquela terra sem forma, e vazia, e cheia de trevas, e disforme, da mesma maneira que aquela terra se tornou um jardim, Ele só vai parar de agir em você quando você se tornar um jardim. Então Deus não quer só salvar você, meu irmão. Deus quer que você tenha um caráter de jardim. Deus quer que você tenha emoções como um jardim. Pastor, as minhas emoções não são como um jardim. É como um mato. Quem já viu aqueles lotes assim, terreno baldio, cheio de lixo e mosca voando? E quem já viu? E espinho, você entra lá dentro, sua calça sai cheia assim daqueles picão, né? Como é que chama aquele que gruda na calça da gente? Carrapicho. Tem gente que a alma dele é assim. Você não deu um abraço nele, você deu 100 abraços. Hoje você não deu 101. Ele vai embora deprimido. E ele não dorme. Porque é tanto carrapicho. Ele não consegue controlar essas emoções doentias. Fala para o teu irmão, Ele quer que você seja livre no espírito e na alma, meu irmão. Ele quer que você seja sarado no espírito e na alma. Amém? E aqui está escrito assim, irmãos. Verso 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Olha, se não é exatamente como nós estávamos. Nós estávamos totalmente sobre trevas. Dentro de nós só tinha trevas. E eu me lembro exatamente, irmãos, quando o Espírito de Deus começou a pairar sobre mim. Eu me lembro exatamente, irmãos, do tempo onde o Espírito de Deus olhou para mim, trevas, alma em trevas, Espírito em trevas, tudo em trevas. E de repente, lá no meu coração, irmãos, o Espírito Santo começou a gerar em mim uma sede de Deus. Eu comecei a querer a luz, eu comecei a querer a palavra. Quando eu olhava lá na minha casa, tinha uma estante assim com aquelas bíblias verdes, dessa grossura assim, quem já teve daquela? Empoeirada na estante, eu já olhava para ela, eu comecei a me atrair por aquilo. Já era o Espírito de Deus pairando. E quando alguma pessoa falava perto de mim alguma coisa de Deus, aquilo já me atraía. Já era o Espírito de Deus pairando. Exatamente quando Ele veio aqui na terra e começou a chocar literalmente. É isso que o Espírito Santo faz. Quando o Espírito Santo vai mudar uma área na sua vida, quando o Espírito Santo vai criar um jardim numa área da sua alma, arrancar a impureza, Ele começa a chocar naquela área da sua vida. E aí olha o que está escrito aqui. E disse Deus. Presta atenção, irmãos, que Deus só usou uma coisa para começar a criar um jardim. No capítulo 2, vocês sabem que no capítulo 2 nasce um jardim perfeito, maravilhoso. Era nesse jardim lindo e perfeito que Deus vinha ter comunhão. Ali Deus encontrava com Adão e Eva, ali eles conversavam. Então esse jardim, ele começou aqui. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, vida cristã é um processo. Sabe por que muita gente entra em crise, em paranoia, abandona a fé, escandaliza? Porque eles não entendem que Deus já criou um espírito perfeito, mas existe uma alma que está sob trevas, uma alma que está cheia de angústia, uma alma que está cheia de
de espinhos e abrolhos. Você precisa entender isso. E você precisa entrar no processo de restauração de Deus na sua vida por completo. Amém? E aqui, ele começa, esse processo, ele começa, e a primeira palavra que está escrita é, disse Deus. Nós lemos lá em Tiago que, despojando-vos de toda pureza e acúmulo de maldade, o quê? Acolhendo o quê com mansidão? A palavra implantada. E aqui, como é que Deus começa a criar um jardim? Disse. Se você não estiver disposto, meu irmão, a se entregar ao disse de Deus, você não vai ter um jardim construído por Deus aí na sua alma. Se você não estiver disposto, irmão, a se entregar ao disse. Muitas pessoas dizem assim, não, pastora, mas é difícil esse negócio de ficar ouvindo a palavra. Irmãos, muitas vezes, a minha alma também não quer ouvir a palavra. É muito melhor ver um filme, é muito melhor ver. É muito melhor ler uma revista, é muito melhor a internet, é muito melhor um blog, não é gostoso? É gostoso. Só que, irmãos, a gente não come muitas vezes porque é gostoso. A gente come porque precisa. Então você precisa amadurecer, irmão, e parar de comer o que é gostoso. O crente, quando é menino, ele come o que é gostoso. Mas quando você é maduro, a sua alimentação, quanto mais você amadurece e adquire conhecimento, mais você come o que é necessário, o que faz bem para você. Então, meu amado, saia da meninice espiritual. Comece a ter uma vida, irmão, que vai fazer bem para você. Então eu quero te dizer, quando você ligar a palavra lá para ouvir Deus, quando você abrir a sua Bíblia para meditar na palavra e ouvir a voz de Deus, deixa eu te dizer, faça isso porque você sabe que isso vai construir Deus em você. Isso vai limpar toda impureza e acúmulo de maldade. Muitas vezes, irmãos, nós queremos choramingar. É mais fácil pegar um comprimido, é mais fácil pegar, ou então pegar uma pessoa para resolver os nossos problemas, irmãos. Fala para o teu irmão, o Espírito, a palavra que vai fazer isso, irmão. Fala para o teu irmão, eu não tenho esse poder na sua vida. Amém? Amém? Então aqui o processo de Deus começa. E disse Deus, haja luz. Recentemente foi descoberto aí pelos cientistas que o mundo começou a partir da luz. Eu também creio que foi a partir da luz. Porque a primeira coisa que Deus trouxe foi luz. A primeira coisa, irmãos, que a palavra vai gerar em você é luz. Como é que você nasceu de novo? Quando alguém chegou e disse o evangelho para você, essa palavra penetrou você, foi implantada em você, você acreditou, através disso, isso foi luz. Irmãos, conhecimento é luz. Quanto mais você se envolver com a palavra, mais você vai sair da ignorância. E você vai ter luz. E todo o processo de restauração da sua alma também vai começar quando você tiver luz. Irmão, quando Deus fala com você, Ele gera luz. Sabe o que é luz? É enxergar. Sabe qual é o problema muitas vezes da nossa alma? É que nós não enxergamos as coisas. Irmãos, parece que essa pessoa do seu lado, às vezes, enxerga mais você do que você. Quem já passou por isso? É ou não é? Quem aqui já passou por uma situação assim que você parece que está enxergando? Oh, puxa vida, se o fulano enxergasse isso, mas ele não enxerga. Quem já passou por isso de ver um irmão sofrendo uma situação e você, puxa vida, mas se ele enxergasse? E realmente, irmãos, a palavra de Deus, na medida que você se envolver com ela, ela vai ser luz para você. E aí sabe o que acontece quando a luz de Deus chega? Primeira coisa, você enxerga, né, irmãos? Uma característica da luz é o quê? Eu vejo. É porque tem luz aqui, irmãos, que eu estou vendo isso aqui, eu estou enxergando isso aqui, eu estou vendo isso aqui, eu estou vendo aquela bateria, eu estou vendo você. Se não tivesse luz aqui, eu não veria. Então a primeira coisa que a palavra gera em você é luz, diga isso. Mais uma vez, a primeira coisa que a palavra gera em mim é luz. E vou te dizer uma coisa, enquanto você não enxergar na luz de Deus
o que tem que ser arrancado, e toda malícia, impureza e maldade, enquanto você não enxergar essas coisas em você, você não vai se livrar disso. Primeira coisa que ele vai fazer é fazer você enxergar a maldade, a impureza. Diga para o teu irmão, como diz os goianos, a ruindade mesmo aí. Irmãos, as pessoas verem o mal em nós, não muda a gente. Mas quando a gente vê o mal em nós, e a gente já não quer mais aquele mal, a gente quer a luz, aí nós demos o primeiro passo para a mudança na nossa vida. Quem concorda, diga amém. E aí o que aconteceu depois que houve luz, irmãos? Que Deus disse, haja luz, perdão, houve luz. Verso 4, viu Deus que a luz era boa. E o que a luz fez, irmãos? A chegada da luz fez uma coisa: separou luz e trevas. Aqui já é um segundo passo. Primeiro passo, o Espírito vem. Segundo passo, a luz vem para a minha vida. A luz chega dentro de mim. Segunda coisa que acontece, irmãos, quando a luz chega, a luz faz algo. Isso aqui é trevas, isso aqui é luz. É o primeiro dia de Deus na sua vida. Irmãos, Deus reconstruiu toda a terra e Deus restaurou toda a terra em quantos dias? Em 6 dias. No 7º ele descansou. E tudo foi um processo, irmãos. Deus não chegou e tá tudo pronto. Ei, beleza, ó. Só fiz assim com os meus dedos, estalei o dedo aqui e toda a terra virou um jardim. Foi assim que Deus fez? Não. Deus foi criando passo a passo. Por que aqui em Gênesis, irmãos, foi passo a passo? Deus fez algo no primeiro dia. No segundo dia ele fez uma outra coisa, no terceiro ele fez outra, no quarto ele fez outra, no quinto ele fez outra. Ele não poderia fazer o que ele fez no quinto se não houvesse luz, separação de luz e trevas primeiro. Muitas vezes nós queremos que Deus faça algo que é lá na frente, se você não quer dar o primeiro passo. Se você quer chegar no 7º dia, você vai ter que andar com Deus no primeiro, e depois no segundo, e depois no terceiro, e depois no quarto, e depois no quinto. O problema é, irmãos, que muitos crentes estão no primeiro dia e não querem sair do primeiro dia. Alguns já chegaram no segundo, outros já estão no terceiro, outros já começaram a chegar no quarto. Eu acho que do quarto, irmãos, tem poucos passando do quarto. Vocês vão ver que daqui a pouco tem pouquíssimo passando do 4º dia. Mas quando a luz de Deus chega, querido, você começa a ver, isso aqui é trevas, isso aqui é luz. Se você não decidir, irmãos, o que é trevas e o que é luz na sua vida, você não vai para o segundo dia. Você só vai entrar no segundo dia com o Espírito Santo o dia que isso estiver muito definido em você. Isso aqui é trevas, isso aqui é luz. E tudo isso será produzido pela palavra em você. Não esqueça que isso não é algo que você produz, é a palavra que produz em você. Amém? Verso 5: e chamou Deus a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. Como tem crentes, irmãos, que não estão nem sabendo discernir o bem e o mal. Não está escrito isso, que aquele que amadurece no espírito, que cresce, sabe discernir entre o bem e o mal? Eu tenho estado assim, irmãos, acho que a palavra não é escandalizada, mas assim, sabe, angustiada. Como que muitos irmãos, muitos crentes, não conseguem nem discernir o bem do mal. Irmãos, se você tem um espírito, esse espírito vai fazer você discernir o bem e o mal. Se envolva com a palavra, e isso vai acontecer na sua vida. Amém? Vamos passar para o segundo dia. E disse Deus. Como é que o segundo dia aconteceu, irmãos? E disse Deus. Como que começa o primeiro dia? E disse Deus. Como que começa o processo do segundo dia? E disse Deus. Fala para o teu irmão, não foi disse a Globo, não foi disse a internet, não foi disse a revista. Irmãos, está escrito que o mundo jaz no maligno. Nós vamos falar um pouco disso domingo agora. O mundo jaz no maligno. E o mundo é especialista em colocar impureza e maldade em você. Se você se entregar a ele,
ele vai acumular você de maldade e de impureza. Mas se você se entregar à palavra, ele vai construir um jardim aí em você. Aqui no segundo dia ele começa então, e disse Deus: haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Fez Deus o firmamento e fez separação entre águas que estão debaixo do firmamento e águas que estão por cima do firmamento, e assim foi. Essa foi a entrada mesmo. No primeiro dia, no início, trevas. A palavra fluiu, e aí então houve luz, chegou a luz. Foi o momento que o Espírito chegou na sua vida. No momento que o Espírito chegou na sua vida, houve uma separação entre luz e trevas. E depois então, irmãos, você recebeu o Espírito dele. Água no céu e água na terra. Que água que tem no céu e água que tem na terra, irmãos? O Espírito. O Espírito é água. Diga comigo, o Espírito é água. 1 João diz que há três coisas que testificam na terra. Uma delas é a água. A água testifica tanto no céu como na terra, irmãos. O Espírito, ele tanto está lá como ele está aqui. Porque ele precisa implantar o que está lá aqui. O trabalho do Espírito Santo, irmãos, é implantar tudo que está lá aqui. Por isso que ele está lá e aqui. Por isso que está escrito que o Espírito, ele sonda o coração de Deus e o nosso. Ele está lá profundamente no coração de Deus. E ele está aqui profundamente no meu. Fala para o teu irmão, vaso, dá lada aí para o Espírito Santo. Amém? Quem vai dar lugar ao Espírito aí? Diga amém. E assim foi. Verso 8, chamou Deus ao firmamento do céu e houve tarde e manhã do segundo dia. Irmãos, as águas falam, irmãos, de enchimento do Espírito. Águas falam de muita coisa na palavra. Ser lavado. No Velho Testamento o sacerdote não entrava no santo lugar, no Santíssimo, se ele não se lavasse na água. Jesus disse que os discípulos estavam purificados pela água da palavra, pela palavra. Está escrito em Efésios que a noiva dele é lavada pela água, pela purificação, pela lavagem da água, pela palavra. Está escrito em Efésios. E esse é o processo, irmãos. Quanto mais você se envolver com a palavra, mais ela vai te lavar. Diga comigo assim, a palavra de Deus me lava. A palavra do mundo me suja. E quando eu falo de mundo, irmãos, eu não estou falando só de coisa cabeluda. A de cabeluda atola. Mas o mundo suja, irmãos. O mundo, irmãos, o príncipe, o arquiteto, o construtor, o planejador do mundo, irmãos, de todo o sistema do mundo é quem? O diabo. E tudo, irmãos, é feito, tudo da terra, irmãos, é para a terra. Mas você é um ser espiritual, e o Espírito do céu está em você, para gerar o que é do céu em você. E isso só vai acontecer com você quando você se envolver com o que é do céu, irmão. Como que os crentes, eles querem sobreviver se eles só envolvem com a terra? Deixa eu te fazer uma pergunta. O quanto você está envolvido com o céu? O quanto você está envolvido com a terra? E de acordo com a sua resposta, é que eu vou te responder quanto tempo vai demorar a criação do jardim de Deus na sua alma. É uma questão matemática. Você está entendendo? Quanto mais você se envolve com o mundo, mais você é ministrado pelo mundo. Quanto mais você se envolve com o Espírito e com a palavra, mais você é ministrado pelo Espírito e pela palavra. A terra gera terra em você. O céu gera céu em você. Vamos para o terceiro dia. Terceiro dia começa assim, verso 9. E disse Deus. Novamente começa com a palavra. E disse Deus. Ajuntem-se águas que estão debaixo dos céus num só lugar. E apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus a porção seca, terra. E ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus, produza a terra. Diga comigo, a terra tem poder para produzir. Diga mais uma vez comigo, a terra produz
o que nela se planta. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Fala para essa terra do seu lado, o que tem sido plantado em você. O que tem sido plantado em você é o que será produzido em você. Nesse dia aqui, irmãos, o que Deus faz? Deus estabelece uma lei, que é a lei da produção da terra. Nesse dia aqui, Deus separa água de terra. Vá comigo para Hebreus, segura em Gênesis, vá comigo para Hebreus. Nesse dia aqui, irmãos, a palavra faz algo. Olha aqui que está escrito no capítulo 4. Interessante que aqui em Hebreus, olha a ligação com Gênesis, irmãos. No verso 11 do capítulo 4 de Hebreus, está escrito assim: procuremos, portanto, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aqui começa dizendo assim, gente, vamos entrar no descanso? Ou seja, vamos entrar no 7º dia? Irmãos, não existe um outro caminho de descanso para você. Talvez você pense assim, o dia que eu ficar rico, eu vou entrar no descanso. Ah, o dia que eu casar, eu entro no descanso. Não, mas o dia que eu me formar, eu entro no descanso. Não, mas quando eu tiver 40 anos, aí eu tô com a minha vida tranquila, já criei os filhos, já fiz não sei o que, aí eu vou entrar no descanso. Irmão, só existe um descanso. Quando Cristo é formado em você, meu irmão, aí você entra no descanso. Porque não tem coisa mais enfadonha, irmãos, do que uma alma escrava da ansiedade. Irmãos, o nosso cansaço, ele reside em nós. Se você está achando que é fulano que te cansa, que é lá na sua empresa, que é no seu trabalho, que é isso que te cansa, que é seu filho, que é seu marido, deixa eu te dizer uma coisa: o cansaço e a fadiga do ser humano está na alma dele. Porque aquele que é curado da rejeição, meu irmão, não depende do amor de ninguém para sentir amor. Você está entendendo? Quem é cheio do amor de Deus, ele tem o amor em si. O amor que ele vive e descansa nele, não é o amor que vem de fora para ele, é o amor que está construído nele. E tem coisa melhor que relacionar com uma pessoa que o amor está construído nela. Quem já relacionou com uma pessoa que ela é muito bem amada, e ela, sabe, ela se sente amada. Você ligando para ela ou não, ela se sente amada. Eu me relaciono com algumas pessoas assim. Eu sei que elas são seguras do meu amor. Se eu ligar para elas, elas sentem que eu as amo do meu jeito. Mas tem coisa pior do que você se relacionar com alguém que o dia que você não ligou, ela não me ama. Quem já passou por isso? Sabe por quê? O amor não está construído nela. Ali naquela alma não tem um jardim de amor construído. Então essa alma, ela sempre vai viver uma fadiga. Ela sempre vai viver num caos. Ela sempre vai viver numa angústia. Sabe? Irmãos, o descanso é quando Cristo está construído em nós. Descanso, irmãos, é quando eu acordo com aquela necessidade assim, de Cristo e de mais ninguém, de mais nada. Eu já estou suprido. Eu já estou no descanso. Eu já estou tranquilo. Se meu marido me beijar, eu estou feliz. Se ele não me beijar, eu estou feliz do meu jeito. Não é algo que vem de fora para dentro que vai me fazer feliz. É algo que está construído em mim que me faz feliz. Vocês estão entendendo? Isso é viver num descanso. Porque muitas vezes a gente gasta tanta energia, irmãos, porque até os psicólogos dizem isso, sobre o gasto de energia que uma pessoa tem, por exemplo, para lidar com a rejeição. Quem já estudou um pouco de psicologia sabe disso. Às vezes até tem psicólogos aqui. Você sabe disso. O ser humano, ele gasta energia para poder lidar com as emoções conflituosas, em conflito noite e dia.
Porque ali, irmãos, é uma impureza, uma contaminação. Tudo que o mundo gerou isso em nós, irmãos. O pecado gerou isso em nós. E não pensa você que, foi meu pai, foi minha mãe. Não. Irmãos, Adão teve medo e ele teve um pai perfeito. Adão se sentiu rejeitado, ele teve um pai perfeito. Vocês estão entendendo? Muita gente pensa assim, a minha alma é porque eu estou me sentindo tão só, é porque lá não vira e crê, os irmãos não beijam muito, não abraçam muito, é por isso que eu estou me sentindo tão só. Não, meu irmão. Sabe por que você está se sentindo só? Porque a segurança de Deus não foi plantada ainda aí. Porque o dia que for, você não vai ser dependendo do beijo de ninguém, você vai ser o maior beijoqueiro da terra. Está me entendendo? E fala para o teu irmão, quem beija muito é muito beijado. Quem beija pouco é pouco beijado. É ou não é, irmãos? É ou não é? Quem está entendendo como é que é a construção do Espírito dentro de nós? Diga amém. Aqui está escrito assim, vamos entrar no descanso. Agora entra no verso 12 aí. Como é que entra no descanso? Quem é que vai produzir o descanso? Eu mesma? Não. Está escrito aí no 12. Pois a palavra de Deus é viva. Ela é viva. Irmãos, a palavra de Deus não é um pedaço de papel, não. A palavra de Deus, irmãos, é uma pessoa. Ela é viva. É um ser. Deixa eu dizer, a palavra, ela é um ser. É viva. Fala para o teu irmão, respira. Tem cheiro, gostoso, suave, perfumada. A palavra é uma pessoa. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Vocês estão entendendo o que é a palavra? A palavra é o próprio Jesus. Ele é intitulado de palavra. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando eu estou ouvindo a palavra, irmãos, é Ele entrando dentro de mim. Ele vai entrando dentro de mim. Nesse momento, você está ouvindo a palavra. Isso que eu estou falando aqui não sou eu, não, meu irmão. Eu estou falando aqui pelo Espírito. E a palavra que você está ouvindo. E essa palavra que você está ouvindo agora, sabe o que ela está fazendo de você? Fala para o teu irmão, faxina. O sabão de Deus assim, ó. Limpando, construindo Jesus, restaurando, curando. Irmãos, eu ouvi um testemunho tão tremendo essa semana. Eu fiquei assim, emocionada de ver Deus, a palavra funcionar. Olha o que é o funcionamento da palavra. Talvez você esteja pensando, isso aí que a pastora Gleiva está pregando, isso aí não é bem assim não. Eu conversando com a irmã essa semana, eu estava em São Paulo, saí com a irmã e ela me contando um testemunho dela. Uma irmã, uma apóstola. Depressão. E ela tentando lutar contra a depressão. Depressão, irmãos, é o que a terra produz em nós. Depressão é uma doença. Depressão por estados emocionais, por conflitos emocionais, por sujeira emocional. Quem está entendendo? É a sujeira do mundo plantada em nós. E ela lutando com a depressão assim. Muitos anos de luta contra essa doença, essa enfermidade. É uma enfermidade, né, irmãos? E aí ela me contando como que ela começou a sair disso. Irmãos, que testemunho maravilhoso dela. Assistiu o que eu vi. Ela ainda vai contar, porque ela disse que está escrevendo um livro, como que eu saí da depressão. E ela até estava me pedindo, pastora, quando eu escrever meu livro, eu posso anexar umas palavras. Né? Ela está me contando que aquela palavra mente transformada, não sei quantos já ouviram aqui no site. Ela ouviu aquela palavra não sei quantas vezes. E aí ela contou como que ela está... Como que a alma dela está sendo fascinada, curada e restaurada. E ela começou a ouvir palavras. Ela começou a ouvir primeiramente as ministrações do pastor Heber. E ela não dorme sem ouvir. A outra coisa, ela não dormia, passava a noite sem dormir. E aí ela começou a ouvir a palavra. Eu vou ouvir a palavra. Isso funciona, então eu vou ouvir a palavra. E ela começou a perceber que aquilo começou a funcionar. Ela começou a dormir.
não dormia, ela começou a dormir, começou a se sentir melhor, e ela percebeu que o ouvir a palavra estava limpando, curando ela. Irmãos, aí ela começou a ouvir. Irmãos, ela começou a ouvir, não foi pouco não, ela começou a ouvir, pelo que ela me contou, assim, dia e noite. E eu conversando com ela, não, eu falei, você já ouviu tal palavra? Não, essa aí eu ouvi uns 20 vezes, pastor. Então, não, essa aí eu ouvi umas 30 vezes. Não, essa aí eu dormi ouvindo ela não sei quantas noites. Ela começou a ouvir, irmãos, massivamente. Baixava do site, coloca no MP3, pastor, eu ia lavar louça, estou ouvindo a palavra. Eu ia arrumar um apartamento, estou ouvindo a palavra. Eu ia dormir, estou ouvindo a palavra. E aí uma coisa muito interessante que ela disse, eu falei, meu irmão, mas como que você começou a fazer isso assim de maneira tão intensa? Eu acho que eu nunca tinha ouvido um testemunho de uma pessoa que tão intensamente começou a se envolver com a palavra. E ela falou uma coisa interessante para mim. Ela disse, pastora, necessidade. A minha necessidade era tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. E quando eu vi que isso realmente funcionava, eu mergulhei nisso. E eu estou escrevendo um livro, Como Eu Saí da Depressão. E ela vai dizer, ouvindo a palavra. Foi isso. E é isso que ela está fazendo. Quem está entendendo, diga amém. Diga para o teu irmão, você não se cura. Mas a palavra é viva. Olha o que está escrito aqui. A palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra. Fala para o teu irmão, penetra. Entra. Irmãos, a palavra penetra lá na profundidade do seu ser. Ela penetra lá na sua mente. Ela penetra lá no seu cérebro, ela penetra em todo o seu ser. E ela faz o que, irmãos? Ela divide alma e espírito, juntas e medulas. O que é alma e espírito, juntas e medulas? Alma, psique, espírito, pneuma, e juntas e medulas é o que? Corpo. Volta para Gênesis. Ela entra e ela separa. Vocês perceberam que aqui em Gênesis, Deus começou a separar as coisas. Isso aqui é luz, isso aqui é trevas. Separa. Separa aqui a porção seca das águas. Separa, isso aqui é terra, isso aqui é carne. Quando você vai se envolvendo com a palavra, meu irmão, quando você vai se envolvendo com a palavra, as coisas vão se organizando dentro de você. Sabe aquele irmão que você conversa e ele fala assim, não sei o que é que eu tenho. Sabe aquele irmão que você conversa, olha, eu não sei explicar muito bem, eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei nem explicar. Muitas vezes, irmão, a bagunça e o caos dentro de você está tão grande, você não consegue nem discernir. Eu não sei ouvir a voz de Deus, eu não sei se foi Deus, se foi o diabo, eu não sei se é, se não é, eu não sei se eu mudo, se eu compro um papagaio, pastor, eu não sei o que eu faço. A pessoa tão perdida nas emoções, ela não sabe lidar com as emoções e com as situações, e a vida dela, você já viu uma pessoa que a vida dela vira verdadeira bagunça? É literalmente a palavra caos. Mas quando a palavra vai penetrando na sua vida, ela vai organizando as suas emoções, ela vai organizando o que é espírito, o que é alma, o que é corpo, o que é carne. Você está entendendo? Você começa a entender. Opa, isso aqui é alma. E a pessoa que vai amadurecendo, irmãos, depois que você passa por esse processo, você já não é mais aquele menino levado pelo vento. Paulo disse assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino. Quando você vai deixando o Espírito Santo levar você nesses processos aqui, com a palavra e com o Espírito, o seu sentimento muda. O seu pensamento muda. Porque ele penetra no seu pensamento. Vou te dizer uma coisa, meu irmão. O Espírito Santo é especialista em mudar seu pensamento. E vou te dizer mais uma coisa. O tempo todo, o mundo está trabalhando para mudar o seu pensamento. E o Espírito tentando levar você para a palavra, para que ele mude também o seu pensamento. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Vai lá para o Google e dá uma estudadinha em hipnose.
Dá uma estudadinha em meta-hipnose para você ver. Dá uma estudadinha, nós vamos ver aqui no Encontro de Músicos, dia 20 e 21. Nós vamos ter aqui um encontro para músicos, não só para músicos, mas para toda igreja, para quem quiser, para quem é inteligente, vai vir. Como diz a Sara, quem está liberto do espírito de burrice também vai vir. Para conhecer, amém? Irmãos, a música é um instrumento, Deus criou, através da música se planta conceitos e ideias. Hoje não vou falar muito disso não, mas vamos falar no seminário de músicos. É provado cientificamente que a música é através da música, a música é através da música, que todos os lugares no cérebro são penetrados. A música tem poder de penetrar todas as regiões cerebrais e pode gerar hipnose. Você pensa que você é hipnotizado só quando você viu, estou em transe, estou hipnotizado. Você está enganado. Você pode ser hipnotizado sem que você veja. As mensagens subliminares que são usadas nos filmes, que são usadas no marketing, na publicidade, embora proibido, mas é usado. É proibido, por que é proibido, irmãos? Mensagens subliminares muitas vezes são proibidas, por quê? Porque as mensagens subliminares não comunicam no consciente, mas no inconsciente. Quem sabia disso? Estuda um pouquinho sobre isso. Não seja leigo assim, meu irmão, senão o diabo te dá um couro. As mensagens subliminares são mensagens que são feitas não para entrar no seu consciente, mas no seu inconsciente. Entra e planta uma ideia e um conceito e um pensamento. Isso é feito através da música. Quem está ouvindo para ouvir, ouça. Fala para o teu irmão, acorda, irmão, vigia. Então, amados, da mesma forma que o mundo hoje trabalha para capturar a tua mente. Diga comigo, o mundo trabalha pelo marketing, pelo que ele diz. Diga, o mundo tem boca, o mundo fala, o mundo comunica para mudar a sua mente. E Deus comunica para mudar a sua mente também. Quando o mundo comunica a você, ele quer mudar você e colocar você como ele. Mas quando Deus comunica com você, ele também quer mudar você para que você seja como ele. Pergunta ao teu irmão, quem vai ganhar esse negócio aí? Quem vai te conquistar? Diga, meu pai. Jesus já me conquistou. Amém? Mas vamos terminar, vamos resumir aqui, irmãos. No verso 11, Deus determinou que a terra iria produzir o que fosse nela plantada, certo? A terra produz o que nela se planta. Então, cuidado nisso. Deus opera aí, mas o diabo também opera aí. Depois nós vamos falar numa segunda etapa, talvez na quarta-feira que vem, porque na verdade domingo eu quero ministrar uma outra palavra que está no meu espírito para a igreja de domingo. Tem uma igreja de quarta, nenhuma de domingo, e essa palavra ela tem que ser ministrada na igreja de domingo. Mas na quarta-feira que vem a gente pode continuar aqui. Nós vamos para o quarto dia, para o quinto. Irmãos, o quarto é uma maravilha. No quarto, o Espírito Santo começa a já dar pulo, porque ele já fez algo tremendo em nós. Vocês vão ver o que é no quarto dia. No terceiro dia, as sementes de Deus começam a ser plantadas. E no quarto, quando elas começam depois desse processo de semente plantada, essa terra começa a ser curada, a ser transformada. E aí no quarto dia vem um outro processo de Deus, vocês vão ver, na quarta-feira que vem. Estou só passando mel. E aí no quinto dia então, irmãos, no sexto é uma palavra maravilhosa, irmãos. Dominai e sujeitai a terra. Quando você fala para o teu irmão, você vai chegar aí, irmão. Essa terra, fala para o teu irmão, essa terra não vai mais te sujeitar no sexto dia. No sexto dia, meu irmão, você vai dominar e sujeitar essa terra de uma forma. Ansiedade, carnalidade, isso, meu irmão, não vai mais te dominar não, meu querido. Você vai dominar tudo isso no sexto dia, mas a gente vai continuar com o Espírito Santo aprendendo tudo isso na quarta-feira que vem, amém?
Vamos ficar de pé?